Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos começando agora o nosso podcast semanal. Nós vamos bater um papo sobre dois assuntos quentes desse Brasil agitado. Primeiro a gente vai conversar sobre a viagem do Bolsonaro à Rússia. Ele chega hoje, terça-feira, a Moscou e amanhã ele vai se reunir com o presidente Putin, numa viagem que acontece no auge da tensão global, que é resultado do conflito que está estabelecido na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente chegou agora há pouco à capital Moscou. Ele vai se encontrar amanhã com o presidente Vladimir Putin. A comitiva brasileira também vai se reunir com empresários. E na quinta, Bolsonaro vai embarcar para a Hungria, onde vai ser recebido pelo primeiro-ministro Viktor Orbán. A gente vai falar também do inacreditável secretário de Cultura do governo Bolsonaro, o ator Mário Frias, que descobriu-se agora, fez em dezembro uma de suas realizações mais marcantes desde que chegou no cargo há 1 ano e meio. Ele viajou por 4 dias para Nova York para se encontrar com um lutador de jiu-jitsu aposentado para discutirem juntos projetos audiovisuais. Tudo bancado pelo dinheiro público, é claro. Bom, Gabeira, vamos para o nosso primeiro assunto, a viagem do Bolsonaro à Rússia e à Hungria também. Em 1º de dezembro, quando o convite da visita oficial foi feito pelo Putin ao Bolsonaro, essa tensão atual entre Rússia e Ucrânia já existia. Desde novembro, tem tropas russas que foram deslocadas para a fronteira da Ucrânia, mas, de fato, não existia sinal, àquela altura, que a crise poderia evoluir para o que agora ela se tornou. Eu conversei com alguns embaixadores experientes sobre essa viagem e eu ouvi deles quase uma unanimidade. Na verdade, uma unanimidade. Do jeito que está sendo feita essa viagem, ela não foi feita de um modo diplomaticamente correto, digamos assim. Olha, o primeiro aspecto diplomaticamente incorreto dessa viagem do Bolsonaro é o timing. Né? Sim. Tudo indica, eu espero que não, né? Que quarta-feira seja um dia muito sério nessa crise. Os ucranianos decretaram o Dia da Unidade Nacional e havia uma expectativa de que os russos tentassem a invasão na quarta-feira. Eu acredito que pode não acontecer e é provável que não aconteça essa invasão na quarta-feira. Mas, coincidentemente, é o dia que o Bolsonaro vai estar com Putin. Não é prudente, não seria prudente para nenhum dirigente mundial estar com o Putin no dia da invasão da Ucrânia, né? Ou estar com Putin nesses dias, a não ser aqueles dirigentes que levam apoio ao Putin, como é o caso da China, e aqueles dirigentes que tentam especificamente intervir na crise entre a Rússia e a Ucrânia, que é o caso, por exemplo, do chanceler alemão. Estava lá ontem. Estará hoje também, possivelmente. Hoje, exato. O primeiro-ministro alemão afirmou que as atividades da Rússia na fronteira ucraniana são incompreensíveis. Não há motivo para tanto acúmulo militar. Ele anunciou 150 milhões de euros em ajuda à Ucrânia e que pode tirar dinheiro da Rússia com sanções. Teoricamente, o Brasil não tem nada a ver com isso. O Brasil não está numa situação em que ele é muito provável que ele tenha até uma posição pró-Ocidente. Porque o Brasil, nós estamos sabendo agora, o Brasil é candidato a participar da OTAN. E essa candidatura do Brasil, essa tentativa, essa proposta brasileira, começa a ser, inclusive, a ser questionada pelos países ocidentais, a partir da ida do Bolsonaro lá, o que é uma consequência diplomaticamente negativa para o Brasil. A outra consequência diplomaticamente negativa
é nas relações com os Estados Unidos e com o Ocidente de um modo geral. Os teóricos da independência nacional afirmam, não, mas é importante que o governo afirme a independência nacional. Mas afirmar a independência nacional nessas circunstâncias é uma pura viagem à Rússia. Não sei se é o melhor caminho para você se desgastar com os Estados Unidos e com o Ocidente. Se fosse uma questão mais vital para o Brasil, muito bem. Mas essa viagem, se feita num outro momento, essa viagem poderia passar normal, seria uma viagem normal. O governo vai lá para propor o aumento da venda de carne, os russos, e vai querer que os russos aumentem a venda do fertilizante. Há mais ou menos 7 campos de cooperação tecnológica em discussão. Os russos estão fabricando helicópteros militares que interessam ao Brasil, estão tentando achar gás na Amazônia. Enfim, existe uma série de relações econômicas que podem ser desenvolvidas. Mas será que, nesse momento, a viagem vai, de uma certa maneira, melhorar essas relações? Ou o Putin está tão envolvido na crise, e o governo russo está tão envolvido na crise, talvez nem possa dar atenção necessária ao Brasil nesse momento? Um dos embaixadores com quem eu conversei ontem me disse o seguinte, primeiro falando assim, olha, Lauro, realmente, no dia 1º de dezembro, quando o Bolsonaro foi convidado, era muito difícil, àquela altura, dizer não ao convite, porque a gente não tinha a situação de hoje. Mas aí ele citou o tamanho das relações comerciais do Brasil com a Rússia. Aí eu perguntei, mas então, como é que ia dizer não depois? Ele falou, Lauro, não, tem outras alternativas. E aí ele citou uma delas que sai da cabeça de um diplomata, né? Ele falou, Lauro, eu, por exemplo, teria sugerido incluir outros países nessa viagem para diluir esse tom que a viagem tomou, esse viés de você estar visitando um governo que está, nesse momento, quase entrando em guerra, um país, e um outro de extrema-direita, comandado por um líder de extrema-direita, que é a Hungria. E aí ele citou, para diluir isso, por exemplo, o Brasil poderia ter proposto uma visita à Alemanha, que tem um novo chanceler, e, junto com isso, uma ida a Bruxelas, na União Europeia. Com isso, você diluiria o sentido da viagem. Ele citou isso como uma das possibilidades de tornar essa viagem de um modo para ser vista de um modo diferente pelo resto do mundo, sobretudo pelos Estados Unidos, França, Alemanha, e que são países que olham essa viagem do Brasil absolutamente neste momento. Isso não ajuda em nada a relação com eles. Eu estou só citando esse exemplo que, de novo, só poderia sair da cabeça de um diplomata experimentado, que o Brasil poderia ter tentado isso, mas, como a gente sabe, não tentou. Eu acho que é uma boa sugestão, mas ia esbarrar numa certa dificuldade, que é o isolamento brasileiro, né? Será que a Alemanha consideraria o Bolsonaro uma visita bem-vinda nesse momento? Né? Não, existe sempre esse risco. O próprio embaixador com quem eu conversei falou um pouco desse risco, mas, primeiro, ele disse que isso poderia ser feito e não vazar se fosse negado. Mas ele acha que ia ser aceito se fosse feito não como uma visita oficial, porque ele acha que não daria tempo para você fazer uma visita oficial para acordos bilaterais e tal. Ia ser mais um gesto do Bolsonaro para um primeiro-ministro que está assumindo agora. E ele acha que isso sim tinha chance de ser aceito pela Alemanha. Enfim, são possibilidades que o Brasil nem aventou para, como disse o embaixador com quem eu conversei, diluir o efeito dessa viagem, que é uma viagem, obviamente, com viés muito claro. E tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer, que é quando o Bolsonaro faz essa viagem, ele está muito olhando para dentro, né? Olhando para as eleições desse ano e para tentar mostrar para o brasileiro que ele não é um presidente que isolou o país em relação ao resto do mundo. O fato é que outros líderes mundiais hoje desdenham o Brasil, quer dizer, a gente não vê os Estados Unidos querendo falar com o Brasil, nem França, nem Alemanha. Mas, enfim, a ideia do Bolsonaro é
com essa viagem é falar também para dentro. E falar para dentro quando ele marca uma visita, que aliás é a primeira de um presidente brasileiro à Hungria, ao Viktor Orbán, que é o líder maior, o chefe maior dessa extrema-direita europeia. E um pária na Europa. Aliás, a gente pode dizer que vai ser um encontro de dois párias, né? Um pária brasileiro e um pária húngaro. No caso da viagem do Bolsonaro à Rússia, há também uma mensagem política à base do Bolsonaro, né? À base de extrema-direita do Bolsonaro. Que o Putin é admirado por essa extrema-direita. Ele tem uma visão de resgate da Rússia tradicional, da Rússia da Eurásia, da Rússia que vai entrar em confronto com o Ocidente, além de ser um governo autoritário, né? Ele tem tido posições contra projetos na ONU que avançam o direito das mulheres, né? Ele tem uma posição homofóbica semelhante ao do Bolsonaro. A Corte Europeia de Direitos Humanos condenou a Rússia por uma lei que proíbe a propaganda gay. A lei foi criada em 2013 e prevê multa para quem tiver qualquer tipo de comportamento homoafetivo em frente a menores de idade. Ele tem a posição de culto da masculinidade, né? Andar a cavalo, sem camisa, mostrar que é o macho que domina, né, a região. Existem vários símbolos da extrema-direita que coincidem. Estou lembrando agora que o Putin, em determinado momento, no início da pandemia, disse que o Bolsonaro, na gestão ali da pandemia, ele revelava as melhores qualidades masculinas. Não sei exatamente que qualidades masculinas ele elogia tanto, mas foi isso que ele disse. Exato. Então, você vê que existe também essa sintonia. Agora, quando você está isolado mundialmente, né, e busca quebrar o isolamento a partir dessa visão tão tradicional e cai nas mãos de um ex-agente da KGB, é sinal de que você realmente está muito isolado, né? Essa mensagem de quebra do isolamento pode até reforçar a ideia de que você está isolado. E depois, ainda bem que ele estará cercado de diplomatas e tal. Depois é muito mais fácil, né, nessas circunstâncias, a experiente diplomacia russa aproveitar da viagem do Bolsonaro para os seus interesses e deixar um pouco, quer dizer, de lado os próprios interesses do Brasil. Eles vão querer, nesse momento, fortalecer os seus interesses, né, mais do que tudo. Então, é uma viagem muito arriscada. Agora, vamos ver as consequências. A primeira consequência já vista esse esfriamento da OTAN em relação à pretensão brasileira. A segunda é a relação com os próprios Estados Unidos, que vai esfriar mais ainda, né? A relação com os Estados Unidos. Você vê que, por exemplo, até hoje, o Bolsonaro não conseguiu falar com o Biden e vice-versa. Não houve nenhuma conversa entre eles, né? Ontem, alguns comentaristas levantaram a hipótese de que o Bolsonaro estaria indo à Rússia também, porque a Rússia teve um belo papel em melar as eleições americanas a favor do Trump, com fake news, e que ele possivelmente estaria indo para coordenar alguma coisa. Eu não acredito nessa hipótese, porque eu acho que isso não se faz numa viagem de cúpula, e muito menos uma viagem de cúpula de um dia, entende? Não acredito que isso seja uma possibilidade. Embora as relações do Bolsonaro com as eleições brasileiras já estejam mudando um pouco. Ele está voltando àquela história de questionar as urnas eleitorais, dessa vez utilizando o Braga Neto, que é o candidato a vice potencial dele, e também o ministro da Defesa, né? As relações do Bolsonaro com as urnas eletrônicas voltaram a ser problemáticas, né? Porque ele está vendo que a dificuldade da eleição é grande e
esse confronto com as urnas eletrônicas equivale àquele confronto que o Trump teve antecipadamente com o voto por correio. O Exército, as Forças Armadas foram convidadas a participar do processo eleitoral. O nosso pessoal da guerra cibernética, né, buscou, então, a convite, né, o TSE começou a levantar possíveis vulnerabilidades. Para quê? Para ajudar o TSE. Foram levantadas várias dezenas de vulnerabilidades. É inútil esperar que o Bolsonaro esqueça esse assunto das urnas eletrônicas até outubro. Isso vai ser uma das pedras de toque da campanha, sobretudo para justificar uma eventual derrota o tempo todo e mobilizar a base dele para o resultado que acontecer em outubro. Isso a gente vai ver, eu acho que ao contrário, vai ter uma escalada em relação a isso, que a gente vai começar a ver claramente. Eu acredito que sim também. Chegou a hora da gente falar do Mário Frias, só para fazer um link aqui com o nosso assunto anterior. O Mário Frias estava na comitiva, estava escalado na comitiva que ia para a Rússia com o Bolsonaro. Ele foi cortado justamente depois que veio a público a história da incrível viagem dele para Nova York, em dezembro. Foram 4 dias do Mário Frias nos Estados Unidos. Na justificativa que consta no portal da Transparência, está lá, com todas as letras, que foi uma viagem de urgência, feita para discutir um projeto audiovisual que ia ser apresentado pelo Renzo Gracie, que é um lutador de jiu-jitsu aposentado e um bolsonarista de 4 constados também. Depois disso, o Frias deu uma declaração dizendo que também se encontrou com 2 produtores da Broadway para tentar trazer para o Brasil o que ele chamou de método Broadway. Agora, pelo visto, o Frias, né, Gabeira, ele nunca ouviu falar de reuniões por Zoom. Aliás, a gente está fazendo aqui nosso podcast por Zoom. Ele foi lá com o secretário adjunto dele, cada um gastando R$39 mil, fora o tal do teste de Covid de quase R$1.900, o PCR. E, obviamente, nenhum resultado concreto dessa visita a gente pode esperar. Acho que a única coisa concreta da gestão dele é essa tentativa de acabar com a Lei Rouanet, que é uma obsessão bolsonarista, levar a cabo uma ridícula guerra cultural, nesse estilo que a extrema-direita trumpista se propõe a fazer. E, a essa altura, eu acho também fazer barulho para tentar se eleger em outubro deputado federal. Ou seja, até o dia 2 de abril, o Frias tem que deixar o cargo e até lá acho que ele ainda vai fazer algum barulho. Ele é candidato a deputado federal, realmente? Ele tem dito e tem se movimentado para ser candidato a deputado federal por São Paulo, embora ele tenha vivido a vida toda no Rio de Janeiro. Temos que esperar até o início de abril, que é o prazo para ele se desincompatibilizar e se inscrever no partido, mas a movimentação dele é nessa direção. A viagem, você já falou, né? Ela poderia ter sido evitada por uma economia elementar. Essas coisas se discutem muito facilmente via Zoom, via internet, né? Além do mais, se havia alguns projetos que esse lutador aposentado deveria apresentar ao governo, de um modo geral, o governo não vai às pessoas que têm projetos. O governo, as pessoas vão ao governo, né? Se você, de repente, tem um projeto no Canadá e diz para o governo que você tem um projeto, o titular de uma pasta vai ao Canadá para te ouvir, não tem sentido, né? É absolutamente fora de propósito. Além do mais, pelo que eu vi, esse senhor, ele é um lutador de artes marciais. Então, está mais colocado no campo do esporte. Ele não é um especialista em cultura. Ele não tem conhecimentos. É claro, todas as pessoas, teoricamente, são capacitadas a falar sobre cultura, uma vez que diz respeito a toda a humanidade. Mas
Você sair do Brasil para ouvir projetos culturais de um esportista é demais, né? É demais. Ainda fazer um exame de Covid que custa R$ 1.800 também é inexplicável. O exame mais caro que eu já vi no auge da epidemia na Europa, que você fazia em 24 horas, custava R$ 500. Entende? Eu não sei, evidentemente que não sei o que se passou, mas sei que essa viagem a Nova York foi uma viagem completamente inútil. Inclusive, você sabe que viagens, quando a gente faz viagem com dinheiro público, elas precisam de um relatório. Você, quando volta, tem que fazer um relatório detalhado de quais foram os seus passos e quais foram os resultados obtidos na viagem. E não havia nada disso. Quer dizer, de repente foi descoberta a questão, você noticiou, e ele diz, mas não é mentira, digamos assim, a luta ideológica da imprensa contra mim e tal. Mas que mentira é essa? Foi para isso mesmo. Quer dizer, o pedido de urgência, inclusive, no formulário, não sei se você se lembra, a pergunta é se a viagem era urgente ou não. E ele disse, não, a viagem era urgente. Quer dizer, você, um membro do governo, considera urgente uma viagem a Nova York para ouvir um lutador aposentado sobre projetos audiovisuais? Você sabe que urgente, né, para a burocracia de viagens do serviço público é o seguinte, é quando você pede a passagem e a diária com menos de 15 dias de antecedência. Aí vira urgente. Quer dizer, por que ele precisava ir naquele dia? Nunca foi justificado. Ou seja, essa urgência é absolutamente injustificada. A viagem é injustificada, mas a urgência também é injustificada. Foi na véspera de Natal, né? Exato. Você acha que na véspera de Natal para a família? É lógico, foi na véspera de Natal. Eu acho o seguinte, entende, que o Mário Frias, ao que tudo indica, como ator, não foi um ator brilhante, né? Ele era um ator de terceira categoria e tal. E ao entrar no governo, ele possivelmente viu a possibilidade de ter algumas vantagens, porque ele ia cumprir um papel muito difícil, o papel de desenvolver aquilo que o Olavo de Carvalho formulou como uma guerra cultural, atacar a maioria dos artistas que eles consideram de esquerda e evitar que a Lei Rouanet continuasse funcionando e financiando a produção da arte no Brasil. Uma guerra tão extensa, tão ampla, que eles chegaram a negar o financiamento de um festival de jazz, entende? E que, na argumentação, é que a arte deveria glorificar a Deus. Dentro desse contexto, os caras só iam financiar o Johann Sebastian Bach, entende? Se ele estivesse aqui no Brasil com algum projeto de concerto, entende? Então, é muito difícil, realmente, você pensar que a cultura brasileira está passando por esse processo, que é um processo semelhante ao que a Amazônia está passando, né? É um processo de assim, olha, vamos fazer uma política de arrasa quarteirão, né? E como na Amazônia a cultura também vai ser objeto dessa intenção, é razoável prever que num ano eleitoral em que as pesquisas são tão negativas para o governo, haja também uma espécie de liquidação, né? De precipitação de uma série de medidas negativas na expectativa de que vinguem no futuro, né? Portanto, a gente tem que ficar atento também, não só ao que esse Mário Frias fez, mas no que ele pode fazer ainda. Olha, Gabeira, o trágico disso tudo é que, de fato, tudo que se pronunciava no primeiro ano do governo, eles de alguma maneira, mal ou bem, eles conseguiram fazer, seja diminuir, você falou do meio ambiente,
todo tipo de fiscalização que pudesse ter em torno do desmatamento da Amazônia. E na área cultural, só por incompetência eles não fizeram mais, mas o desmonte da Lei Rouanet está em curso. Ele tem hoje um projeto exatamente para isso, que talvez ainda seja concluído nesse governo. Embora me pareça óbvio que tudo isso vai ser revogado se o Bolsonaro não for reeleito. Mas ainda assim é um estrago, porque você paralisou tudo, paralisou produções audiovisuais, paralisou financiamento de teatro, enfim, artes plásticas e todo tipo de no período de pandemia, artística. né? Exatamente. Também associado à pandemia, porque foi a tempestade perfeita, um governo destrutivo no período de pandemia. Bom, Gabeira, está terminando aqui nosso podcast de hoje. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Também pode ser ouvido na rádio CBN, às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Esse episódio teve a edição do Vitor Carvalho e da Fernanda Pontes. A trilha sonora é da Mari Romano. Na terça-feira que vem, comentando talvez os resultados dessa viagem do Bolsonaro, a gente sem saber se ele vai presenciar uma guerra ou não. A gente volta, então, na terça que vem. Tchau! Até lá!